Futebol, paixão nacional. Mas não existe time vencedor sem um técnico para orientar e treinar a equipe. Uma discussão envolvendo esses profissionais teve mais um capítulo no judiciário. O CREF, com os seus fiscais, com a polícia, retirava os nossos sindicalizados de dentro do campo, por eles não serem credenciados ou vinculados ao Conselho Regional de Educação Física, e o que não pode acontecer. Uma nova rotina, pouco sono e muita dedicação. Essa é a realidade das mães que acabaram de dar à luz. Mudou muito minha vida. Eu não consigo dormir de noite, né? Sempre acordando, 2h30, 3 horas no máximo ele dorme, então tem que estar sempre acordando para dar de mamar. Então é bem cansativo, mas o amor, né, supera. Suelen teve direito à licença maternidade, mas em Recife o INSS negou o pedido deste benefício a uma dona de casa. Ela recorreu aos tribunais. Anselmo passou mais de 50 anos debaixo do sol. O agricultor gaúcho sofreu as consequências dessa exposição depois de um acidente de trabalho. Eu estava no potreiro ali em cima quando fui pegar essa vaca e tinha solga meio curta. Quando me abaixei para pegar, ela me deu um coice. O machucado estava diariamente exposto a altas temperaturas, o que contribuiu para o desenvolvimento de um câncer. Há determinadas profissões, atividades que podem levar a aumento de risco justamente porque acabam se envolvendo mais com essa exposição acumulada de sol, consequentemente ultravioleta. Você vai entender como este caso parou na justiça agora. O Via Legal está só começando. Pênalti, bicicleta, bandeirinha, gol de peixinho. Esses termos são conhecidos no vocabulário de quase todo brasileiro. Afinal, o futebol está presente desde a infância e desperta em muitos jovens até o desejo de treinar uma equipe. E a gente sabe que o papel do técnico é fundamental. Mas a discussão se esses profissionais podem exercer a função sem o registro no Conselho de Educação Física teve mais um capítulo. Lucas Macorim tem 26 anos e é considerado uma das promessas do futebol paulista. Mas ele não joga bola, comanda uma das equipes de base do Grêmio Osasco. A nova carreira como treinador começou no início da faculdade. Meus pais sempre colocaram que o estudo era prioridade, junto dava para levar o futebol e conseguir levar os dois juntos, até ter lesões. E aí começou a ficar um pouco mais difícil, o futebol precisa de um nível muito forte, muito bom para se destacar e para virar um jogador. E aí foi onde eu resolvi ir para a educação física, né? Eu falei, pô, agora eu quero manter no futebol, não pensava em outra coisa sem ser o futebol, e aí fui para treinador de futebol. Na época em que Lucas entrou para o curso de Educação Física, o Conselho Federal da categoria já exigia o diploma de graduação para ser técnico de futebol. Com base na Lei 9.696 de 98, a atuação de profissionais em qualquer atividade física passou a ser regulamentada e fiscalizada pelo CREF. Quando regulamentou a profissão, foi estabelecido que poderiam se registrar aqueles que têm o curso de graduação e aqueles que até a data da vigência da lei, ou seja, 1º de setembro de 1998, tinham comprovadamente exercido uma função na área, em qualquer das áreas da atividade do profissional de educação física. E essas pessoas se registram como provisionados. O atual técnico da Portuguesa é um deles. Estevão Soares, que também já esteve à frente dos maiores clubes do futebol paulista e carioca, precisou se regularizar para continuar na função. Ele não concluiu a faculdade de Educação Física, mas como tinha experiência na área, conseguiu o registro.
Aí eu lembro que eu fiz um curso em Campinas, um curso provisionado. Tivemos alguns módulos, se eu não me engano, coisa de um mês ou talvez menos, e eu consegui o CREF, esse CREF provisionado, né, que dá direito de você trabalhar no Brasil todo, em qualquer equipe, em qualquer divisão. Só que nem todos se adequaram às normas do CREF. Segundo o advogado do Sindicato dos Treinadores de Futebol de São Paulo, quem não tinha formação acadêmica ou mesmo documento de provisionado começou a ser perseguido até dentro dos gramados. O CREF, com os seus fiscais, com a polícia, retirava os nossos sindicalizados de dentro do campo, por eles não serem credenciados ou vinculados ao Conselho Regional de Educação Física, e o que não pode acontecer. Não é? Havia um constrangimento ali gerado aos técnicos, diante dos seus comandados, diante dos seus empregadores, no clube no caso, que gerou um mal-estar muito grande, gerou até muita dispensa de alguns profissionais. Por isso, a entidade decidiu recorrer à Justiça para que os profissionais em atividade pudessem exercer o cargo com base em outra lei, a que regulamenta a profissão de técnico, que não exige a graduação. Quando nós fomos fazer uma análise na legislação, que é a lei do técnico de futebol, 8650 de 93, o texto dela é muito claro. Quando não exige ou não restringe a atuação do técnico de futebol. O técnico de futebol pode ser ou formado em educação física, ou profissional que até um período tenha atuado como jogador ou como técnico, e ela não fecha essas restrições. O pedido do Sindicato dos Treinadores foi acatado na primeira instância e confirmado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Mas o Conselho de Educação Física não concordou, alegando que deveria prevalecer a legislação mais recente e recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. O STJ manteve a sentença do TRF e justificou que nenhuma das leis traz normas que determinem a inscrição de treinadores nos conselhos. O STJ também vem confirmando as decisões aqui do nosso tribunal. O nosso entendimento é de que não há necessidade desses treinadores de futebol se inscreverem nos conselhos de educação física. Eles não vão cuidar da preparação física desse atleta, vão apenas passar a ministrar conhecimentos técnicos no futebol. O Conselho Regional de Educação Física de São Paulo já recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Nós temos que entender que não é só esse técnico aqui de uma pequena parcela de equipes elitizadas que possuem essa condição de dar esse respaldo para o técnico, né, que está em jogo. Nós temos que ver todo esse universo, que é a grande maioria da várzea, da formação das escolinhas de iniciação esportiva. Aí é importante que esse profissional tenha uma boa formação para não colocar essa criança em risco. Mas mesmo para quem já é experiente no campo ou está começando, acredita que há espaço para todos. Eu acho que tem espaço para todos, para os professores, para os formados, e nós temos muitos treinadores, muitos jogadores formados em educação física. Eu mesmo não terminei, mas cursei. E a outra coisa é você ter a experiência, você ter a vivência dos ex-atletas que atuam como treinador. Eu acho que o dia a dia e a convivência com outros profissionais é um grande curso, né? Mas, sem dúvida, cursos específicos ajudam bastante até para você conhecer novos profissionais, ter novas discussões. Hoje, a gente vê a CBF sendo primordial, ele fazendo esses cursos como treinador, mas também buscando outros conhecimentos. Eu acho que tem muitos palestrantes bons e que a gente pode estar acompanhando e aprendendo. Depois de 9 meses de gestação, é hora da mãe finalmente sentir o filho nos braços. A partir daí, o recém-nascido precisa de dedicação integral. Por isso, as mulheres têm o benefício da licença maternidade. Mas em Recife, uma dona de casa que contribuía para a Previdência e tinha direito à licença remunerada teve o benefício negado pelo INSS.
Cada detalhe foi planejado. Os ursos, os brinquedos, até a roupa de cama. É tudo personalizado. Aqui está o nome do dono do quarto, Fabinho. E além dos cuidados, a maternidade também trouxe preocupações e desafios para Suelen, mãe de primeira viagem. Eu não tinha noção do quanto ia ser difícil. Amamentar principalmente, né? Porque todo mundo acha que amamentar é muito fácil, mas não é. Sempre quis ser mãe. Não tinha noção do trabalho que ia ser. Mas tanta dedicação é recompensada em momentos como esse. Fabinho fica calmo no colo da mãe. Ele só tem 1 mês, mas já tem tirado o sono da família. Mudou muito minha vida. Eu não consigo dormir de noite, né? Sempre acordando, 2h30, 3 horas no máximo ele dorme, então tem que estar sempre acordando para dar de mamar. Então é bem cansativo, mas o amor, né, supera. E não foi só isso que mudou na vida da gerente administrativa. Suelen pediu licença para passar esse período com o filho. Nessa foto, estava com 8 meses de gestação. Foi quando deu entrada no salário maternidade. Durante 4 meses, ela vai receber o benefício. Esse salário maternidade é muito importante para as mulheres, né? Porque é um momento muito difícil, que realmente ela tem que se dedicar para o filho, né? Dedicação. E vai aumentar esse laço afetivo da mãe com o bebê. As contas do cartão de crédito vão continuar chegando, né? Então, independente de você não estar trabalhando, você vai ter que pagar suas contas de todo jeito. Suelen tem carteira assinada e, por isso, a empresa é responsável por pagar o salário. Em caso de adoção, o benefício é pago pelo INSS. E existe ainda uma outra parcela de mulheres que recebem pela Previdência Social. Toda segurada, toda trabalhadora que contribui mensalmente para a Previdência Social, em qualquer categoria profissional, como exemplo, empregada doméstica, a contribuinte individual, que é conhecida como autônoma, a segurada especial, que é a marisqueira, a pescadora, a trabalhadora rural, todas essas que contribuem mensalmente para a Previdência, elas quando estão grávidas, a partir do 8º mês até 90 dias após o parto, elas vão ligar para 135 e agendar um salário maternidade. A coordenadora do Programa de Educação Previdenciária do INSS conta que donas de casa que não trabalham em outra atividade também podem contribuir e ter direito ao benefício. Mas existem alguns requisitos, como o período de 10 meses de contribuição antes do pedido, conhecido como carência. Para a dona de casa, ela tem a opção de pagar 5% do salário mínimo, que é uma contribuição de baixa renda. Para isso, existem 2 exigências. A primeira é que a renda mensal da família dela seja de até 2 salários mínimos e que ela seja só voltada para os afazeres domésticos, não tenha nenhum trabalho remunerado por fora. Aqui no Recife, uma mulher contribuiu para a Previdência na condição de segurada de baixa renda de outubro de 2012 a janeiro de 2015. E quando precisou do salário maternidade, teve o pedido negado pelo INSS. A justificativa é que ela não preenchia os requisitos necessários, como o período de carência e a comprovação de baixa renda. Para esse defensor público, não existiam dúvidas. A dona de casa se enquadrava nas exigências, estava com todas as contribuições em dia. Por isso, eles entraram com uma ação na Justiça Federal. Todos os recolhimentos feitos, ela tinha inscrição no CadÚnico, a renda mensal do grupo familiar realmente não superava 2 salários mínimos e ela não tinha nenhuma atividade remunerada. Então, estava bem flagrante a presença dos requisitos autorizadores aí ao reconhecimento dela da qualidade de segurada de baixa renda. Em primeira instância, o entendimento foi o mesmo da Defensoria Pública e o INSS foi condenado a conceder o salário maternidade para a dona de casa e pagar as prestações vencidas do benefício devidamente corrigidas. Para o defensor, é importante estar atento aos direitos e às exigências de cada categoria, para não ter dor de cabeça depois. Imagine que você passa toda uma vida recolhendo como segurado facultativo e quando você mais precisa do INSS, o INSS te indefere o benefício. É muito importante que, além de guardar os carnês de contribuição, a pessoa esteja certo
de que se enquadra nessa condição, para não perder todas as contribuições vertidas. De volta ao quarto de Fabinho, vamos fazer silêncio para ele não acordar e não atrapalhar. É que esse é um momento só dos dois, não é? É uma realização, não tem... Ser mãe é um sonho e eu estou muito feliz de realizar esse sonho. A gente sabe que ficar exposto ao sol todo dia é um risco para a saúde, mas muitas profissões são exercidas ao ar livre e o contato com as altas temperaturas é inevitável. No sul do país, um agricultor chegou a desenvolver um câncer por conta dessa exposição e ficou afastado pelo INSS. O resto dessa história você confere agora na reportagem de Marcelo Magalhães. Foram 52 anos trabalhando assim, mas há algum tempo, seu Anselmo teve que deixar a enxada de lado. O agricultor e a mulher moram em Alecrim, bem na divisa do Brasil com a Argentina. Um lugar paradisíaco que a família não teve tempo de aproveitar. Eu levantava às 4h30 da manhã, tratava meus boi, clareava o dia para a roça até às 11h30, voltava, almoçava. Esperava até 1h30, estava na roça, às vezes era 9 horas da noite e voltava. O seu Anselmo conhece de cor as lidas do campo. Ele faz isso desde os 7 anos de idade. Mas há quase 10 anos, um acidente de trabalho mudou a rotina dele. Eu estava no potreiro ali em cima quando fui pegar essa vaca. E tinha a sogra meio curta, quando me abaixei para pegar, ela me deu um coice. O machucado na boca piorou, porque seu Anselmo ficava exposto ao sol boa parte do dia. E com o tempo, a lesão virou um câncer de pele. 3 cirurgias. Aí pegaram até aqui embaixo. Aí, pálpebra também? Aqui foi, daí pegou nessa orelha aqui, foi queimado 2 vezes, aqui foi queimado uma, 2 vezes. O que o médico disse? Do que provocou essa queimadura? Isso aqui foi do sol. Problema que, segundo este professor de dermatologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é frequente para quem fica diariamente exposto ao sol. Há determinadas profissões, atividades que podem levar a aumento de risco justamente porque acabam se envolvendo mais com essa exposição acumulada de sol, consequentemente ultravioleta. E quanto mais queimaduras, quanto mais aquele aspecto vermelho com bolhas na pele os indivíduos adquirirem ao longo da vida, certamente vai aumentar a chance de desenvolver o câncer de pele. Durante os 3 anos de tratamento, ele recebeu o auxílio-doença, mas após esse período, o INSS cancelou o pagamento do benefício. Depois eles mandaram trabalhar das 4 até as 10 da noite e de manhã das 4 às 9 da manhã. Mas eu vou trabalhar o quê no escuro? Sem alternativa, o agricultor entrou na justiça contra o INSS para voltar a receber o auxílio-doença e a converter o benefício em aposentadoria por invalidez. Eles não consideraram a situação real da agricultura, onde se trabalha muitas vezes, até por uma questão de sobrevivência, muito mais do que 8 horas diárias, e sem considerar se tem sol, se tem chuva, é necessário trabalhar. O pedido foi negado em 1º grau. Ele então recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Com base nos atestados médicos apresentados por ele e no laudo pericial, a Justiça concedeu o direito do agricultor a receber a aposentadoria por invalidez. Se tratava de uma doença desde longa data, grave, que acometia um agricultor que só exerceu essa atividade desde a infância dele, não tinha habilitação para outras atividades, com uma idade já avançada, e enfim, que ele estaria então fora do mercado de trabalho. Hoje, ele ainda precisa dar uma mão no sustento da casa, mas tudo é feito com muito cuidado e em horários específicos. Eu de manhã cedo trabalho um pouquinho assim, uma meia hora, um pouquinho mais e tchau. Aí sento na área, escuto o rádio, a noroeste, e ali estou. De tarde durmo até as 2h30, 3 horas, a minha cesteada, e eu vou fazer o quê? Procurado, o INSS não se manifestou.
De acordo com a decisão, o segurado vai receber a aposentadoria por invalidez retroativa à data em que o Instituto suspendeu o pagamento do auxílio-doença, que foi no final de 2013. Ganho meu salário e a gente cuida com isso um pouco, pensa no amanhã. Às vezes passa meio estreito, mas passa. E essas coisas, então a gente fica, sabe, observando, porque vem muita gente que ganha bem mais e não chega. Então a gente tem que cuidar um pouquinho do que tem. Os militares que lutaram em confrontos como a Segunda Guerra Mundial e perderam a vida, deixaram alguns benefícios aos dependentes. Além da pensão, as viúvas e os filhos de até 21 anos têm assistência médica nos hospitais das Forças Armadas. Mas algumas famílias tiveram esse direito negado e recorreram ao judiciário. Antes de seguirmos para o front, no dia 14 de novembro de 44, nós estávamos fazendo treinamento de exercício e caímos num campo minado. E ali morreu Cabo Ladeira e o soldado Orlando Martins. Eles morreram nessas explosões de minas, que foram várias minas, 6 ou 8 que exploraram ao mesmo tempo por indução. O tenente ficou ferido nas costas, ele até arrebentou os ouvidos, e um outro soldado, Neri, o Toniel Neri, foi no rosto. Eu só recebi uma pedrada no braço, não chegou a fraturar meu braço. É com essa lembrança que Vasco conta uma experiência vivida no grande conflito militar que marcou a história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Vasco nasceu em 1924 no Rio de Janeiro e começou a servir no Exército aos 18 anos, como voluntário. Naquele tempo, ele e outros combatentes contavam com assistência médica nos campos de batalha. Tinha batalhão de saúde, tinha hospitais, na frente de combate tem os padioleiros, mais recuados tem os enfermeiros, mais um pouco, tem as barracas com médicos e mais para trás é que tem os hospitais. O atendimento médico era precário e oferecido só para combatentes em serviço. Hoje o benefício é estendido aos pensionistas, como Dona Raimunda, amparada pelo Sistema de Assistência Médica aos Ex-Combatentes do Exército, o SAMEX. É o que conta a filha dela, Laurinda, que cuida da mãe. Ela tem uma assistência médica excelente, ela tem médico em casa, ela tem fonoaudióloga, nutricionista, fisioterapeuta, ela tem coleta de exame em casa, porque a minha mãe, ela tem Alzheimer, ela tem demência absoluta. Então ela depende de assistência 24 horas. O especialista em direito militar explica que, de acordo com a Constituição de 88 e a Lei 3.515 de 1967, esse atendimento é totalmente gratuito para ex-combatentes, pensionistas e dependentes, até os 21 anos. São 1.952 titulares do benefício, 27.584 pensionistas e 246 dependentes. Antes mesmo da Constituição Federal de 88, uma lei garante ao ex-combatente e seus dependentes, ou na falta dele, aos pensionistas, pode ser esposa, filhos, até um certo limite de idade, é lógico, a assistência médica gratuita. Essa lei foi instituída como uma forma de recompensa pelo trabalho realizado no período de guerra, então o tratamento é 100% gratuito. Não há nenhum ônus para o dependente nem para o próprio ex-combatente. Mas nem sempre essa assistência foi concedida e muitos casos foram parar na Justiça. Recentemente, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região julgou o processo de uma viúva e da filha de um ex-combatente, que pediram a assistência médica gratuita, depois de ter o pedido negado pelo Exército.
Os desembargadores confirmaram o direito, seguindo o entendimento de tribunais superiores, além da garantia em lei. A decisão do TRF1 garantiu à pensionista, dependente de ex-combatente, o direito à assistência médico-hospitalar gratuita prestada por uma organização militar. Considerando que o acordo proferido agora em março no TRF1 está de acordo com a súmula 36, a AGU não irá recorrer dessa decisão. A súmula 36 da AGU foi editada para acabar com uma série de ações que chegavam à justiça com o mesmo assunto. Até 2008, a questão ainda era controvertida. O ponto controvertido é, está na Constituição, já é garantia do exercício desse direito? Porque nem todas as normas que estão na Constituição são auto-aplicáveis. Tem algumas que precisam de alguma regulamentação. Então, era justamente esse ponto que estava em discussão. É uma norma programática que só dá uma diretriz ou ela já é um direito garantido que pode ser exercido? Então, o Judiciário firmou um entendimento que não precisava, era um direito já garantido e não precisava de uma regulamentação. Uma conquista comemorada por quem tem direito ao benefício. Como para mim, como para minha esposa e filhos menores, toda vez que precisam, eles vão lá e são atendidos muito bem.